Deus seja louvado. Amém. Hoje nós vamos continuar falando dos ensinamentos da Santa Palavra de Deus com a ajuda e a força do Santo Espírito de Deus. Glória a Deus. No vídeo anterior nós falamos sobre a fé, né? Vamos lembrar o que é a fé? Ora, aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 1, está escrito o que significa a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, né? Porque nós lemos no vídeo anterior que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o poder ou dom que nos garante crer naquilo que não vemos. É a gente ter a certeza em algo que a gente não vê, mas espera, que a gente deseja, né? Percebemos também, ou entendemos, que só Deus, que só a sua Santa Palavra tem essa condição de nos dar a certeza. Só a Palavra de Deus nos dá essa certeza. E Deus, né? Então, a gente precisa ter fé, né, no nosso coração para que a gente possa crer em Deus. Vou dar um exemplo de fé. Por exemplo, a gente não vê Deus, a gente não o vê com os nossos olhos carnais, mas nós temos certeza que Ele existe. Por quê? Porque Ele colocou essa certeza no nosso coração. E essa certeza que Ele colocou no nosso coração é que é a fé. E para a gente ter a fé, a gente precisa pedir para Deus, né? Ou ouvir a Santa Palavra de Deus, porque a fé também vem pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus. Então, se a gente orar, dobrar os nossos joelhos e fazer oração ao nosso Pai, ao nosso Deus, pedindo fé, que é esse dom tão precioso, então Ele pode nos dar esse dom, né? Para a gente crer na sua Santa Palavra, crer nas suas santas promessas, né? E com isso a gente ir vencendo. Bem, para a gente viver com fé, para a gente vencer com fé, a gente precisa colocar a fé em ação. Porque nós, lembra do vídeo anterior, quem assistiu, quem não assistiu, vai lá e assiste, que a fé sem obras, ela é morta, né? Então, se eu crer em Deus e não praticar o que Ele me pede, então minha fé é morta, né? Então, a fé sem obras é morta. Então a gente precisa colocar a fé em ação, né? E como colocar a fé em ação? Para a gente colocar a fé em ação, no caso da Palavra de Deus, que é firme e verdadeira, fiel e verdadeira, então nós cremos na Palavra de Deus, né? Cremos pela fé. E colocar a fé em ação é obedecer a Palavra de Deus. Quando se obedece à Palavra de Deus, a fé já está em ação. Porque você está cumprindo, fazendo o que a palavra, o que o nosso Deus está pedindo, né? Esse é um exemplo de como colocar a fé em ação. Obedecer a palavra, a Santa Palavra de Deus. Bem, a fé não pode ser passiva, né? E também a fé tem, como nós dissemos aqui, o firme fundamento. Firme, tem que ter firmeza e também tem que ter constância. Você começa, você crer na Palavra de Deus, você crê na Palavra de Deus. Então você tem que seguir firme, sem ir para a direita e nem para a esquerda, ou seja, nem desviar para a direita nem para a esquerda. Seguir reto o caminho da Santa Palavra de Deus. Você conhecer, compreender a Palavra de Deus, seguir reto, né, no que a Palavra te pede, né? Então, você precisa ter constância e firmeza, né? Porque se você desviar, nós dizemos, quando a pessoa desvia, sai do caminho, que a pessoa naufragou na fé. Ou seja, a pessoa caiu da fé. Então, a palavra de Deus fala para que a gente tenha uma plena certeza da vitória. A gente precisa ser firme até o fim. E até onde que é o fim? Até que a gente cumpra a nossa carreira aqui na terra, né?
termina a nossa carreira aqui e Deus nos chame, né? E nos leve para o reino da sua glória. Então, a nossa luta começa quando a gente crê em Deus e é até o fim. Até o fim da nossa vida, né? Se Ele vier antes de buscar nós, então nós vamos ser transformados, não vamos nem morrer quem tiver esse privilégio. Mas, para aqueles que, muitos que já foram, a carreira termina quando a pessoa, Deus recolhe a pessoa morre aqui, né? O jeito que fala, falece. Então, o pó volta para a terra e o espírito para Deus. Então, é até o fim. Mas, para aquelas pessoas que desviaram, caíram, não é ficar prostrado ou ficar no mundo cometendo toda sorte de iniquidade, de pecado, não. Se arrepende e volta, né? Volta. Deus é misericordioso. Ele tem misericórdia. E Ele pode perdoar. Se você vier com um coração puro e sincero diante da presença de Deus, arrependido, pedir perdão para Deus e começar a praticar as obras de justiça, de verdade, do bem, então Deus é misericordioso e Ele pode perdoar. Então, mas para completa certeza de fé, a gente tem que seguir, né, reto até o fim. Vamos ler aqui em Efésios, isso que eu estou falando agora, que fala sobre esse assunto aí, que é a unidade da fé. Eu vou ler esse pedaço aqui para vocês entenderem. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O vínculo da paz é a fé. Há um só corpo, nós só temos um corpo, e um só Espírito, o Espírito de Deus. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Então, nós vimos que a unidade da fé. Você creu em Deus, então você cumpre o que a palavra de Deus pede, de acordo com o que a palavra de Deus pede, né? Crer e ser batizado, e segue, continua aprendendo a santa palavra de Deus, porque a gente não é perfeito, perfeito é só o nosso Deus, e Ele vai nos aperfeiçoando através do seu poder. Então, a gente precisa caminhar, né, reto. Essa parte está falando isso aí. Se a gente for firme até o fim, a gente herda a coroa da vida eterna. A partir do momento que você creu em Deus, desceu as águas do santo batismo, você nasceu um novo homem, uma nova mulher, um novo ser, sabe, transformado. O velho homem foi sepultado com os seus pecados. Você levantou uma pessoa justificada dos seus pecados, né? Justificado por Deus. Então você seguindo nessa fé, nessa firmeza, sem desviar, até o fim, não importa, a hora que Deus te chamar, você sobe para o céu. Você vai para os céus. Você vai morar com Deus, no paraíso, na nova Jerusalém, né? Mas, para aqueles que se desviam, ou que se desviaram, como eu disse, se não permanecer no pecado, não permanecer no engano, no erro, e voltar para a graça, poderoso é Deus para perdoar. E resgatar, dar novamente a condição da pessoa voltar a caminhar e seguir até a glória de Deus. Perfeito, Irmandade? Irmãos, então, com essa explicação a respeito do vídeo anterior, vamos dar sequência, né, às armaduras de Deus, que fica aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, do verso 10 em diante. No verso 16 nós lemos sobre a fé, mas também tem várias outras armaduras. Então vamos ler aqui no capítulo 6, do verso 10 em diante, para a gente, né, compreender um pouco mais, um pouco melhor. Vamos lá. O título é a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda esperança, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Aqui nós lemos, na leitura da palavra, nos fez lembrar também que nós estamos numa batalha. Porque aqui nós estamos falando de armaduras, então nós estamos numa batalha, como foi dito também no vídeo anterior. Nós estamos numa batalha para nós vencermos e entrar na Nova Jerusalém. O nosso inimigo, nós entendemos aqui que é o diabo e toda a sua, os seus demônios, né? Que são os nossos inimigos. Eles têm hierarquia, têm a organização deles lá para tentar destruir as pessoas. E nós lutamos contra ele com as armas de Deus, né? Essas armas que nós vemos aqui: a fé, a verdade, a justiça e várias outras armas. E o campo de batalha também, que é os lugares celestiais, no vídeo também anterior nós descobrimos que é a nossa mente e o nosso coração. Porque o diabo, ele quer influenciar a nossa mente, né, e o nosso coração, para que nós venhamos a praticar toda sorte de iniquidade, de pecado que desagrada o nosso Deus, e com isso nos afastar do nosso Pai, e para que nós venhamos perder a vida eterna, que a nossa alma venha perder a vida eterna, né, e morar com Ele no inferno. E isso nós não queremos. Nós queremos morar com o nosso Deus lá no céu, na Nova Jerusalém. E para isso nós precisamos lutar. E por isso nós precisamos das armaduras, conhecer a Santa Palavra de Deus, para que nós venhamos estar preparados para a luta. Então, a fé nós estudamos, né? Que nós precisamos ter certeza e confiança na Santa Palavra de Deus, que é fiel e verdadeira e digna de toda aceitação, como está escrito na sua Santa Palavra. E hoje nós vamos ver até onde Deus vai permitir, né, da gente falar. Vamos falar aqui de mais duas armaduras, que a verdade, que estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. Irmãos, a gente precisa da verdade. Verdade e justiça. A gente precisa dessas duas armaduras. Por quê? Nosso Deus é a verdade, como está escrito, que Deus, Jesus Cristo, é o caminho, a verdade e a vida, né? Como Ele mesmo disse. E que ninguém vem ao Pai senão por Ele, como Ele mesmo disse. Então, nós precisamos ser verdadeiros, falar a verdade para nós mesmos e para os nossos semelhantes, né? Nós não podemos enganar nem a nós, nem os nossos semelhantes. E não achar que não falar a verdade, no caso, aqui o contrário da verdade é a mentira, que falar a mentira é uma coisa natural. E não é. Porque o nosso Deus reprova a mentira. O nosso Deus não se agrada da mentira. E se nós nos tornarmos mentirosos, o nosso Deus não vai se agradar de nós e vai se aborrecer conosco. E aqui eu vou passar algumas partes, daqui a pouco eu volto aqui. Vamos ver aqui no livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 21, se eu não me engano, no verso 8, o que está dizendo? O livro de Apocalipse é o último livro, né, do apóstolo João. As profecias
que algumas aconteceram, outras ainda estão acontecendo e outras vão acontecer. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Então, no capítulo 21, no verso 8, está dizendo das pessoas que vão ficar fora, né, do céu, da Nova Jerusalém. Está dizendo assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei... Não, no verso 8, perdão. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Perceba-se, irmãos, que os mentirosos vão ficar fora da Nova Jerusalém. Eles não vão entrar na Nova Jerusalém. Eles vão perder. As pessoas pensam que é um ato simples mentir, porque não quer se deixar ser conhecido, não quer, talvez quer esconder alguma coisa, não quer falar. Não tem que falar a verdade para ninguém, não tem que abrir minha vida para ninguém, né? Então, fala mentira. Mas, muitas das vezes as pessoas usam a mentira como uma profissão mesmo, né? Igual os estelionatários, que usam a mentira para enganar. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. E como ele usa para fazer isso? Através da mentira. Então, irmandade, os mentirosos, a mentira nos afasta de Deus. Vamos ler também uma outra parte aqui, para a gente reforçar ainda mais o que eu estou falando aqui. No Santo Evangelho segundo João, no capítulo 8, do verso 44. Vamos ler. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, irmandade, nós descobrimos agora quem é o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo, o nosso inimigo. E foi através da mentira que ele, no princípio lá, da formação do Jardim do Éden lá, onde estava o primeiro casal, Adão e Eva, que ele veio com mentira, né? Enganou Adão e Eva, os quais pecaram contra o nosso Deus, desobedeceram o nosso Deus, e pecaram e foram expulsos do jardim, né? Então, a consequência do pecado é a morte, né? E o diabo, nosso inimigo, ele usa a mentira para enganar, para roubar, para matar e destruir. Porque se a gente não crer na palavra de Deus, o diabo é bom. Porque isso aí ele vai se ganhando mais terreno e levando mais gente, mais alma para morar com ele no inferno. Então nós precisamos crer na palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, e para que nós possamos vencer. E precisamos falar a verdade. E ser justos também. Por exemplo, a justiça, no caso da justiça. A gente deixar o pecado, deixar o engano, deixar a maldade, a gente está praticando justiça, né? E por outro exemplo também. Muitas das vezes as pessoas vêm faz algo de bom para nós, né? E quando chega a nossa vez de retribuir, a gente age, muitas das vezes, quando a gente é injusto, age com indiferença, não quer retribuir, não quer fazer a justiça à pessoa, né? Ou, por exemplo, a gente está num lugar de poder e a gente tem que praticar justiça iguais para todos, então a gente vai e faz tudo errado, né? Isso é injustiça. Deus também abomina a injustiça, né? Deus abomina a injustiça. Então, para a gente agradar a Deus, para que a gente esteja revestido com as suas armaduras, a gente tem que ser verdadeiro e também ser justo. Muitas das vezes, olha bem, as pessoas que gostam de mentir, muitas das vezes as pessoas mentem porque não quer revelar-se quem é realmente. Muitas das vezes as pessoas mentem porque querem enganar de fato, né? E com isso tirar vantagem de alguma coisa. Tem pessoas que mentem por diversos motivos, né? Mas o interessante dessas pessoas que mentem para querer tirar vantagem, elas querem que as outras pessoas sejam verdadeiras com ela. Elas não querem ser verdadeiras com ninguém, mas querem que os outros sejam verdadeiros com ela.
Porque se não for, eles querem fazer todo tipo de coisas erradas, né? Represália e... Nossa, nem dá para falar a quantidade desse tipo de pessoa que usa a mentira como profissão. Né? E tem muitos aqui pela terra e pelo mundo. E muitos de nós conhecemos. Então, a gente, para estar protegido contra o diabo, que é o pai da mentira, a gente precisa falar a verdade e também andar justamente, andar com justiça, praticar justiça. Porque fazendo isso, a gente vai estar agradando ao nosso Deus. Vamos descer um pouquinho aqui para baixo e calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Essa aqui eu vou deixar para depois. Tomando sobretudo o escudo da fé, foi o que eu falei. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação. Essa é uma armadura muito forte, né, também. Porque o capacete da salvação. Então, você crendo em Deus, você desceu nas águas do Santo Batismo, você foi batizado, como pede a palavra de Deus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então você batizou. Você tem certeza, né, daquele chamado que Deus te fez. Então, quando você batizou, você levantou uma nova criatura. Você então tem em si a salvação. Você entrou na graça de Deus. A graça de Deus é o dom gratuito da vida eterna. Não foi pelo esforço que você fez, por nada que você fez. Você vai começar a caminhar daqui para frente, quando você alcançou a salvação, né? As suas obras vão começar a contar daqui para frente. Mas não teve obra nenhuma para que você, de você mesmo, para que você tivesse a salvação. Foi gratuito, foi o sacrifício de Jesus Cristo. Ele fez toda a obra, lá muitos anos atrás, né? Obedecendo a palavra de Deus e vertendo o seu precioso sangue no duro madeiro da cruz. Né? Mas a morte não pôde reter. No terceiro dia ele ressuscitou, né? E está à direita de Deus. E ele é o nosso Deus e intercede por nós. Então, nós precisamos ter a certeza da salvação. Né? Você creu, tem a fé, porque a certeza individual, Deus coloca no coração de cada um, né? Individual. Então você tem a certeza. Aquilo te dá a condição, né, de você resistir ao diabo também. Né? Porque você tem a certeza. Não é a palavra que ele vem falar, colocar dúvida no seu coração, que aí tem o escudo da fé, que você tem certeza. Você tem a salvação, você sente. Né? Você pode receber os dons de Deus, né? Vários dons. E o dom do Espírito Santo, você pode ser selado com o Espírito Santo, que a palavra de Deus também promete, para te guiar em toda a verdade, para te fortalecer. Né? Então, você com a salvação é uma arma poderosíssima, né? Para que as dúvidas, a incerteza não te derrubam. Né? Você está caminhando certo da vitória, né? Porque você tem a salvação. Então, ela te mantém de pé. A salvação é importantíssima, né? Ter a certeza. Então, para isso, tem que cumprir o que a palavra de Deus pede. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Aí, por exemplo, o inimigo vem, usa de quem seja, porque na verdade a gente tem que lutar nem contra a carne e com o sangue, contra as pessoas. Mas o inimigo usa das pessoas. Ele mesmo também vem soprando no nosso ouvido palavras de dúvida, de mentiras, para querer nos desviar. Então, a gente com a palavra de Deus pode lutar, né? Então, ele vem com a mentira, a gente vai com a verdade. Ele vem com dúvida, a gente vai com a certeza, né? Ele vem com as blasfêmias dele, nós vamos com as palavras de graça, de santidade, de louvor, de bondade. Né? Ele comete todo tipo de injustiça, nós faz todo tipo de justiça. Então é assim que a gente luta. A gente luta não tem como a gente vencer lutando com as armas do mal. Tipo, a pessoa mente para nós e ela vai mentir também. Ele está mentindo para mim, eu mentir. Não, a gente não vence assim não. Quem vence é só o inimigo. Na verdade ele é um derrotado. Aí ele quer derrotar todo mundo com as armas dele. Né? Então a gente precisa da verdade, da justiça. E aqui, nós também do capacete da salvação, ter certeza da salvação. Deus é que dá essa certeza. Você creu, obedeceu, né? A certeza entrou no seu coração. E tem a espada do Espírito para você poder lutar. E com a espada do Espírito,
você pode evangelizar. Que na verdade aqui, ó, e calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Então, essa também é uma armadura muito forte. Você aprendeu, entendeu a santa palavra de Deus, está desfrutando da plenitude da graça de Deus. A graça de Deus é um lugar celestial também. Vocês lembram da Arca de Noé? Todo mundo, eu acho que da face da terra, já ouviu falar da Arca de Noé, né? Mesmo que aqueles que não são crentes. A Arca de Noé, que Deus mandou Noé criar uma arca muitos e muitos anos atrás. E Deus mandou os animais lá, uma certa quantidade de animais de todas as espécies, entrar na arca. E que vinha um dilúvio, entrou Noé e os seus filhos e as suas noras na arca. Noé, sua esposa, seus filhos e as suas noras na arca. Né? E depois viu as pessoas que estavam em volta, ninguém acreditou. Depois veio o dilúvio, que Deus falou que ia vir, o dilúvio. Morreu todas as pessoas, os animais, as aves, menos aqueles que estavam na arca. Né? Por exemplo, agora, nesse tempo presente, aqui falando essa parte é do Antigo Testamento. E depois eu vou explicar também o que é o Antigo e o Novo Testamento em outro vídeo. E no Novo Testamento, agora é a graça. A graça é um lugar celestial. Quando você tem a certeza da salvação, você entra na arca. Na graça, que é o símbolo da arca. Então, a graça. Você está dentro da graça de Deus, que é o dom gratuito da vida eterna. Deus te deu. Então, você está dentro da graça. É um lugar celestial também. Então, você estando nesse lugar celestial, você vai chegar à Nova Jerusalém. Então, e aí, você com essa certeza, você também vai querer levar pessoas para lá, conquistar mais almas para lá, para morar para você. Então, o amor que a graça nos traz, ela nos capacita para toda boa obra. Então, você vai fazer o quê? Pregar o Evangelho, falar da graça de Deus, porque você quer levar mais gente para lá. Né? Então, Deus te usa com esse dom de evangelizar, e você vai levar o Evangelho da paz. Não é para brigar, não é para sair discutindo, guerreando, porque tem muita gente que interpreta a Bíblia de diversas formas, e nós não temos que brigar, discutir com essas pessoas. Nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus para pregar o Evangelho da paz, né? E que também é uma das armaduras de Deus. O Evangelho da paz. Nós vamos vencer o mal que o diabo plantou na mente e no coração das pessoas. Plantou, né? Derrubou aquela pessoa, a alma daquela pessoa através da mente, no lugar celestial dela, né? Que era a mente e o coração, que ela deixou entrar as palavras iníquas do mal, a filosofia e ideologia do mal, e aí começou a praticar toda sorte de pecado. Aí a gente vem com o Evangelho de Deus, né? E com a palavra do Espírito e vai e luta. Prega o Evangelho para aquela pessoa. As palavras de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada de 2 gumes. Aqui divide a alma do Espírito das juntas e medula e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, como diz a santa palavra de Deus. Então, pronto. O mal é dissipado, aquela pessoa é transformada. Pode ser que leve um tempo, porque a palavra de Deus, tudo tem um tempo, né? Tempo determinado por Deus. Então, aquela palavra você plantou através do Evangelho, da palavra do Espírito, para vencer. É que a pessoa é transformada, a mente, o coração. Ela passa a ter, com o passar do tempo, se ela crê na palavra de Deus, a mente de Cristo e a morada do Espírito Santo no coração. Perfeito, Irmandade? Então, a gente precisa das armaduras de Deus para lutar. Lutar. Lutar e lutar. Né? Lutar na paz. Como a gente viu, olha só, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, né? O escudo que é a fé. A gente precisa do capacete da salvação, cingir os lombos com a verdade, vestir a couraça da justiça. Então a gente precisa falar a verdade, ser justo, ter certeza da salvação, ter fé, falar da palavra de Deus, pregar o Evangelho, né? E, para finalizar, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, aqui está com letra maiúscula, então é Espírito Santo, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tem que perseverar. Perseverar, como eu disse, creu, segue em frente. Não tem que olhar para a direita nem para a esquerda e voltar para trás jamais. Igual quando o povo de Israel, Deus tirou o povo do Egito, o povo queria voltar para trás. O povo estava sofrendo lá perseguição, era escravo dentro do Egito.
E depois que Deus tirou, eles aparecia um obstáculo na frente, mas Deus era com eles, Deus dava vitória sobre tudo. Aí muitas vezes eles temiam, queria voltar para trás. Não, nós não podemos não. Nós saímos do Egito. O Egito é o mundo do pecado, da iniquidade. Aqui nos escravizava no mal, nos separava do nosso Deus, da sua santa e gloriosa presença. Então, a gente tem que estar em constante oração, como eu disse, né, anteriormente. Constante oração e súplica, porque a gente tem que orar no espírito, na força, né, porque a gente é espiritual também. Né? Então, usar nossa mente focada no que é de Deus, né? Orando, vigiando, fugindo de todo o pecado, de todo o engano, né? Para que a gente possa estar firme, sempre firme, e não esmorecer e desviar. Né? Porque para a gente ter certeza, a gente tem que ir até o fim. Lembrando que, se a gente desviar, Jesus Cristo é o nosso advogado, mas a gente precisa ter certeza. Né? Precisa ter certeza. Então, para isso, a gente precisa caminhar firme, né? Até o fim. Então, oração é muito importante. Num determinado vídeo eu vou ensinar como orar, né? Como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, se Deus me fizer lembrar. E hoje nós falamos das armaduras de Deus. A gente precisa estar revestido das armaduras de Deus para que a gente possa lutar contra os nossos inimigos, que nós entendemos, já descobrimos que é o diabo, né? E ter firmeza na fé, ter a certeza da salvação e não perder essa salvação por nada. A gente está dentro da graça de Deus, que é um lugar celestial que Deus nos colocou, né? É verdade, é certeza mesmo, a palavra de Deus nos dá, então a gente não pode ter dúvida. E a partir do momento que você recebe o Espírito Santo de Deus, então a fé que começou antes, que você só, né, creu, aí você creu, você recebeu, então o Espírito Santo passa a te guiar, aí você passa a receber o que a fé nos fala, né? Então, agora a partir de receber, você caminha e vai caminhando firme na graça de Deus, e Deus vai nos dando mais e mais força. E aí, tem muitas coisas que Deus pode revelar, né, para aqueles que têm intimidade com Ele, com o seu Espírito Santo, conforme for a intimidade que você tiver com Deus. E tal, Ele pode revelar coisas dessa vida material também, talvez com relação a emprego, alguma coisa que você precisa, alguma coisa que precisa que você estiver passando na sua vida, né? Aí, cada um tem sua vida, né? E sabe no que quer de Deus. Então, Deus pode também te revelar essas coisas da vida material. Aqui eu estou falando da vida espiritual, mas a partir do momento que você tem intimidade com Deus, Ele pode revelar também essas outras coisas, conforme for a santa vontade dEle. Então, irmandade, essa foi os ensinamentos de hoje, e que Deus possa nos estar abençoando a cada dia mais através do seu santo e bondoso Espírito. Eu agradeço a Deus por essa força, em nome do Senhor Jesus Cristo, e só o seu nome seja hoje e eternamente louvado. Amém.